Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Especial Externa, criada mediante o requerimento número 349, de 2005 do Senado Federal, destinada a acompanhar e avaliar os desdobramentos decorrentes do processo de demarcação administrativa da terra indígena Raposa Serra do Sol. Bem, inicialmente, eu quero expressar a minha satisfação em comparecer aqui hoje, nessa comissão externa do Senado Federal, com muita honra, para prestar alguns esclarecimentos sobre o processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Quer dizer, eu vou primeiro falar sobre o que é que eu não vou falar. Nós não vamos falar absolutamente nada sobre os complexos argumentos antropológicos pró e contra a demarcação da forma que foi feita, porque é um emaranhado de posicionamentos teóricos que muitas vezes carregados de ideologias. Não irei falar também sobre os interesses diversos de vários grupos que compõem a sociedade, os interesses sociais, também não irei falar sobre isso. Nem os interesses da riqueza mineral do estado de Roraima, nem na riqueza da nossa Amazônia. Bom, a nossa exposição vai ficar restrita a uma tese, que você não se pode defender qualquer que seja o ato, por mais nobre que seja, com base em meias-verdades, com base em falsidades, com base em fraudes, porque os meios não justificam os fins, e todos nós sabemos disso. E note que nós estamos falando sobre um decreto do presidente da República, que é algo não trivial. A localização das malocas indígenas, você nota o seguinte, esses pontinhos são todos malocas indígenas, que aumentaram muito nos últimos anos. Porque você nota que ele está distribuído ao longo de toda a área. Uma chamada Mapaé, que fica lá em cima, fica na Serra do Sol, ali Mapaé, e uma outra chamada Cedro. A distância entre ambas, em linha reta, dá 180 quilômetros. Note que também existe uma maloca chamada Limão, lá na fronteira da Raposa Serra do Sol, e uma outra chamada Chiriqui, em São Marco, na terra indígena São Marco. A distância entre ambas, 8 quilômetros. De início, também vale ressaltar que a primeira reunião de Tuxauas, visando a demarcação da terra indígena, Raposa Serra do Sol, é de 71. E entre 84 e 89, também isso é importante, nós vamos voltar mais tarde sobre isso, foram criados vários grupos de trabalhos que produziam relatórios os mais diversos possíveis. Relatórios que demarcaram as terras em Garicó, lá de cima da Serra do Sol, como algo independente, e uma série de outros relatórios antropológicos e propostas de demarcação. Porém, todas essas propostas não tinham um procedimento administrativo previamente definido. Era meio confuso. Quem olha os processos da FUNAI compreende como é confuso o processo de demarcação da terra indígena. Então, em 91, apareceu esse decreto 22, que veio normatizar a coisa. Então, no artigo 2º diz que a demarcação da terra indígena deve ser precedida de um estudo por um grupo técnico. E no parágrafo 1º diz que o grupo técnico é nomeado pela FUNAI e que será composto por técnicos especializados. Também é importante lembrar isso. E o parágrafo 6º diz que, concluídos os trabalhos, o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado à FUNAI. Por causa desse decreto de 91, a FUNAI foi obrigada a criar um grupo de trabalho, um grupo técnico que eles chamaram de interinstitucional, isso em 92. Esse grupo, naturalmente, fez um relatório, esse relatório foi encaminhado à FUNAI
E a FUNAI, pelo parecer 36, aprovou esse relatório e sugeriu num despacho com o ministro da Justiça, em 93, que fosse homologado. Logo em seguida, o ministro Jobim assume o Ministério da Justiça e condena praticamente, publicamente, esse decreto 91, dizendo que esse decreto é inconstitucional, porque não dá ao Estado e aos municípios o direito de apresentar o contraditório. E aí nasce um novo decreto, que é o decreto de 96, que ele simplesmente aumenta as exigências do decreto de 91. Dá oportunidade ao contraditório, diz que o relatório da FUNAI deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, justamente para oferecer ao Estado a oportunidade de apresentar o contraditório. E reconhece algum direito do Estado e dos municípios de participarem desse processo. Mesmo assim, em 98, houve a famosa Portaria 820, que demarcou a terra indígena. Com essa portaria de 98, o que aconteceu é que apareceram várias contestações judiciais. Uma delas é a ação que o senador Mausolino já falou, e que na Justiça Federal em Roraima, nós fizemos parte do grupo técnico para fazer análise desse processo. Porém, todas essas ações subiram para a alçada do Supremo. Dada essa situação completa, o governo ficou com as mãos atadas, não podia fazer nada porque estava sub júdice o processo de demarcação. Então, o governo, no dia 13 de abril, lança uma nova portaria, a 534, comunica ao Senado, ao Supremo, e o Supremo simplesmente faz como Pilatos, lava as mãos. Já que todas as ações eram contra essa portaria 820, e como a portaria 820 foi substituída pela 534, perdeu o objeto de todas as ações. Portanto, não existe mais nenhum óbice para a publicação da portaria, do decreto de homologação, que isso possibilitou esse decreto, que é o decreto de 15 de abril. Notem as datas aqui, 13 de abril, 14 de abril, 15 de abril. Em 3 dias foi feito todo esse processo. Outra coisa, nós estamos limitados a fazer um relato de fatos sem emissão de nenhum juízo de valor. Pelo menos essa é a nossa expectativa. E mais, eu não represento a comissão de peritos. Eu apenas fui um perito e, por acaso, o presidente da comissão, e o que nós vamos dizer já está escrito no nosso relatório. Eu não vou acrescentar, nem vou apresentar outros julgamentos. Quais são os pontos possíveis de contestação? A portaria 534 tem os mesmos suportes técnicos que a portaria 820. Na verdade, ela diz que a 820 é válida e que todos os atos devem ser respeitados. Portanto, não há por que se livrar da forma que foi feita, né? A 534 afirma no seu preâmbulo também que ela foi baseada no decreto 1775 de 96. Lembra aquele decreto que aumentou as exigências e que segue os procedimentos administrativos ali contidos. Aí vale uma observação: o decreto do presidente é a autonomia dele, ele decreta o que quiser. O presidente decreta o que quiser. Agora, quando ele decretou isso, ele disse: estou seguindo, quer dizer, o decreto 1775. Nesse ponto, o próprio presidente da República, no próprio decreto, ele se autolimitou. Ele foi dizendo que seguiria os procedimentos ali. Na verdade, a portaria não segue esses procedimentos administrativos, e eu afirmo que não segue nem mesmo o do decreto de 22 de 91, aquele que era mais brando. Eu lembro também o seguinte, que em 96, quando saiu esse novo decreto, houve uma repercussão muito grande em todos os meios de comunicação, chamando o decreto do medo, o decreto da vergonha, o decreto porque estava aumentando as exigências para a demarcação de terra indígena.
Mas por que ele não obedece o relatório? Porque, primeiro, o grupo técnico não apresentou à FUNAI um relatório circunstanciado. Ponto. Por quê? Porque esse relatório foi assinado única e exclusivamente por um membro do grupo, pela antropóloga Maria Guiomar. Segundo, o resumo do relatório, como é exigido no 1775, não foi publicado no Diário Oficial do Estado. Isso é uma verdade absoluta. E, portanto, não obedece o que manda o decreto. Terceiro, não há nenhuma representatividade do grupo técnico institucional criado pela FUNAI. Isso nós vamos descer comentários mais tarde. E, finalmente, o relatório apresentado pela FUNAI, a FUNAI, está completamente comprometido, porque tem várias peças elaboradas por ONGs, organizações não governamentais, como é o caso do CIMI e do CIR. E não faz análise alguma, não tem uma única palavra que estude o reflexo social, econômico dessa demarcação para o estado de Roraima. Sobre o grupo de trabalho interinstitucional criado em 92, 92. Primeiro, tem 5 membros da FUNAI, então esses aí, nós da comissão, não tivemos nenhum contato, a não ser com a presidente, que eu tive 3 ou 4 contatos com ela. O funcionário do INCRA. E quando eu estava presidindo essa comissão, eu fui procurar a pessoa que ele estava viajando para Belém e não pôde falar conosco. Agora, há um mês atrás, eu fui ao INCRA, procurei lá o senhor Newton e perguntei para ele: o senhor esteve na Raposa Serra do Sol? Estive, várias vezes. Passei mais de 90 dias lá. Aí começou a falar, fazia reuniões, o grupo fazia várias reuniões. Eu disse: o que você achou da presidente da comissão? Ela disse: que presidenta? O presidente é um outro antropólogo. Eu disse: não, peraí, nós não estamos falando da mesma coisa. Aí foi que nós fomos descobrir que ele esteve na Raposa Serra do Sol entre 84 e 87. Fez muitos relatórios, mas se lembra aquela observação aqui embaixo que dizia que entre 84 e 87 fizeram vários relatórios? Um deles é desse rapaz. Eu disse: não, meu amigo, eu quero me referir à portaria de 92. Eu disse: não, doutor, depois de 87... eu nunca visitei mais a Raposa Serra do Sol, não sabia que fazia... Não sabia não, não fiz parte desse grupo, dessa portaria. Não, o senhor fez parte. Não fiz, eu estou dizendo que eu não fiz. Eu disse: está aqui, ó, a portaria... Não, mas então eu não sabia que fazia parte do grupo. Então, o representante do INCRA não tinha conhecimento que fazia parte desse grupo que deveria elaborar o relatório. Isso é um fato que... Não é a favor nem contra, quer dizer, é uma realidade, né? Não se pode contestar. Depois, os 5 funcionários do governo, que representariam o governo. Aí vale ressaltar que o governador, na época, era o Altomar Pinto, o mesmo governador de hoje. O governador, quando viu essa comissão, quando viu a possibilidade de fazer essa comissão, ele fez um decreto nomeando 3 representantes do governo. Os 3 representantes eram Roberto Araújo, o então secretário de Meio Ambiente e Justiça, né? E hoje ele é secretário de Articulação Municipal, e mais 2 outras pessoas, que eram o Aimberê, que era o secretário, o chefe da Casa Civil, e mais um fazendeiro, que eu não me lembro o nome dele. Então, os 3 foram nomeados por decreto pelo governador. Esse decreto foi encaminhado para a FUNAI, para colocar os 3 na portaria. A FUNAI simplesmente nomeou apenas o Robério. Aí eu pensei: não, vamos nomear o Robério porque na portaria não caberia 3, caberia só 1. Mas aí, em seguida, nomeia mais 6 técnicos agrícolas. Então, não era problema de número. A FUNAI escolheu 1 e só 1. Dos 3 indicados pelo governador. E ainda colocou de quebra 6 técnicos agrícolas. Agora, os técnicos agrícolas, eu chamei cada um dos 6 para conversar. Todos os 6, a maioria deles, quer dizer, apenas 2 são técnicos agrícolas, todos os 6 não são técnicos agrícolas. 2 são motoristas, e um outro é auxiliar operacional agrícola, e um outro é técnico em estradas.
E esse técnico de estrada disse: doutor, eu nunca fui a Raposa Serra do Sol. Eu disse: como não? Você fazia parte da comissão? Eu disse: que comissão? Eu não sabia. De todos os 7 que representariam o governo do Estado, só um tinha conhecimento que fazia parte da portaria, que fazia parte do grupo, que era o senhor Robério, que, por sinal, até eu convidei para que ele está aqui hoje, convidei que ele viesse, mas ele não pôde comparecer. Ele dizendo o seguinte: nunca fui chamado para reunião alguma. Eu fui nomeado para essa comissão por Brasília, mas não me ouviram, não me deram a oportunidade de me expressar. E eu fui enganado, fomos enganados, isso foi algo feito de má fé pela FUNAI. Isso não são palavras minhas, são palavras do Roberto Araújo, que estão comprovadas na ata da reunião da Assembleia Legislativa. 2 pesquisadores da USP, a academia, a universidade tinham que estar representada aí. E todo mundo ficou, né, satisfeito, porque a USP, quem diria? A USP é inegável a participação da academia, a USP representar a academia. Porém, dos 2, apenas um é pesquisador da USP. Esse pesquisador da USP, eu liguei para ele. Conversei com ele, dadas as minhas ligações com a USP, e disse: meu amigo, como é que você faz um negócio desse? Ele disse: que negócio? Eu não fiz. Vê cá, quantas vezes você esteve em Roraima? Ele disse: não conheço o estado de Roraima, nunca fui lá. Disse: como é que você não vai lá e faz um relatório técnico desses? Eu, relatório técnico? Que relatório técnico? Rapaz, você fazia parte dessa comissão. Disse: que comissão? Ele não sabia que fazia parte da comissão. Embora ele tenha sido, na verdade, ele não foi indicado pela USP, ele foi indicado pelo CIMI. E eu tenho a carta do CIMI dizendo que ele era a pessoa confiável para fazer parte dessa comissão. Um membro do CIMI, isso nós vamos falar daqui a pouco, que um representante do Conselho Missionário Indigenista. E um representante da Diocese de Roraima. Esses aí eu não procurei, sabe? Porque eu não quis confrontar, porque todos que eu procurei não tinham conhecimento de que faziam parte da comissão. Eu nunca encontrei um que tivesse conhecimento, a não ser a presidenta e o Robério. Esses aí eu não procurei, mas é muito simples, na hora que for chamado em juízo, os 2 vão dizer naturalmente que não houve nenhuma reunião. E as lideranças indígenas? Foram 10 índios indicados para participar da comissão. E os 10 índios, a própria portaria diz claramente: indígenas indicados pelo CIR, pelo Conselho Indigenista de Roraima. Portanto, por apenas uma das alas. Que tem 47% dos índios da região Raposa Serra do Sol vinculada a eles. Portanto, é uma representação parcial dos índios. Depois, a participação do governo, como já dito, foi comprometida completamente. A participação da academia também comprometida. A Igreja Católica, o governo brasileiro, pelo que se sabe, é laico, não tem religião. E uma questão de Estado, uma questão de tanta relevância, na minha cabeça não caberia, na época, né, a participação de nenhuma igreja. Mas já que vai ter uma igreja participando, existem outras igrejas lá que fazem o mesmo trabalho que a Igreja Católica, por sinal, um trabalho belíssimo de ajuda às comunidades indígenas. Mas se tem um lado representado, deveria também ter outros lados representados. Daí a pouca representatividade. Os municípios, à época, nenhum foi convidado para participar de absolutamente nada. Só o governo que teve aquela participação comprometida. Os produtores agropecuários, quer dizer, todos os atores sociais que vivem lá, que o senador Mosarido já falou há pouco tempo. Os indígenas, os outros indígenas, quer dizer, a maioria. Os não indígenas, que a gente não sabe nem até dizer que pontos são indígenas ou não, porque são mestiços, são casado com índia, filho de índia com branco, com não índio. Ninguém da região foi nem considerado. E quando era considerado, era tido como invasores.
O relatório do grupo não atende ao que foi o que diz o decreto, nem o de 22. Por quê? Porque não houve relatório do grupo. As comunidades indígenas, aí você vê o seguinte, o CIR, em termos de malocas, eles têm 60% das malocas indígenas da Raposa Serra do Sol. Portanto, eles têm maioria em termos de malocas. Porém, quando se olha a população, eles só têm 47%. Eles têm a minoria da população indígena. Por quê? Porque houve uma política ao longo de 20 anos de subdivisão de malocas. Aí você vê, essas malocas aqui tem 10, 20 pessoas, enquanto as malocas de outra aqui, do Sodiúvo 37, com 18%, tem 31% da população, porque as malocas são maiores. As malocas maiores foram se dividindo para uma política de ter uma quantidade de malocas bem maior e ter justamente aquela distribuição ao longo da Raposa Serra do Sol. A conclusão que se tira é que a FUNAI conseguiu apresentar uma quantidade extraordinária de irregularidades no mesmo processo de demarcação. Isso talvez movido por um desejo fora do comum de se vir a uma causa nobre, a defesa dos índios, é uma causa nobre, perfeita, politicamente correta. Defender a causa indígena é algo que todo mundo quer defender. E defendido internacionalmente e nacionalmente por organismos diversos, governamentais e não governamentais. Então, talvez tenha sido essa vontade de se vir a essa causa nobre. E, na verdade, algum deslize, algum erro, quem foi administrador público sabe disso. Impropriedades administrativas existem. Agora, e principalmente quando tem pressa. Mas a FUNAI levou 30 anos para demarcar essa terra. Que pressa era essa? E em 3 dias foram feitos aquele decreto, né? É muito difícil justificar. A posição aí é o seguinte, mesmo que um dos itens apresentados não fosse tão devastador como é, a própria existência de uma coleção tão ampla e já era o suficiente para se questionar isso. Essa foi a conclusão que a comissão de peritos. Aí aquela comparação que eu estava fazendo, Mapaé e Cedro, distante 180 quilômetros uma da outra. A religião, uma é protestante, a outra é católica. Eu acho que é justamente nessa parte aí. Todos os itens, qualquer comparação que se faça, antropológica, vai entender que essas duas comunidades não têm praticamente nada em comum a não ser o fato de ser índio. Mas nós decidimos, quer dizer, nós como sociedade, né? A nossa sociedade decidiu que Mapaé e Cedro devem ficar no mesmo conjunto. Agora, quando a gente olha aquelas duas vizinhas, uma na Raposa Serra do Sol e o outro em São Marcos, elas duas são a mesma etnia, a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos costumes, tudo exatamente igual. A pergunta que se faz é o seguinte, onde está a racionalidade de se colocar dois entes, dois grupos de indivíduos, dois grupos de pessoas, tão díspares uma da outra, colocar juntas na continuidade da Raposa Serra do Sol, e colocar duas entidades tão próximas como aquelas duas, e tão identificadas, separadas. Então, realmente, não há nenhuma racionalidade para que se faça... Eu acho que perdeu foi o... Não está ligado, mas... Não há nenhuma racionalidade para que justifique a mesma análise, por mais técnica que seja, que faça duas coisas tão contraditórias. Na verdade, eu contra-argumento colocando o seguinte, se a nossa sociedade, se o Senado brasileiro, se a Câmara de Deputados, se a nossa sociedade decide que duas coisas tão distantes daquelas têm que estar juntos, então é coerente, é lógico, é racional que ela vá levar esse raciocínio para outros lugares. Daí a posição de que devemos ter
não só Raposa Serra do Sol, nós devemos emendá-la também com o São Marco. E, portanto, a reserva indígena tinha que ser chamada São Marco, Raposa, Serra do Sol. Mas na hora que eu fizer isso, existem duas outras que está mostrado aí no outro, Jabuti e uma outra que é encostado na São Marco. Então, não tem sentido, e também é macuxi, da mesma etnia, não há nenhum argumento que não coloque junto também. Então, a terra indígena vai ser São Marco, Raposa Serra do Sol, Jabuti e etc. E aí eu vou colocando uma outra vizinha, exatamente a mesma coisa. Por que não colocar? E aí vai se colocando todas aquelas terras indígenas que foram demarcadas no passado, e são várias ilhas em torno de Boa Vista, e manda a lógica e a racionalidade que todas elas sejam integradas. E aí você tem eu acho que é a parte principal da nossa palestra, que tem esse mapa que fica muito interessante, que fica Boa Vista, arrodeado de setas de todos os lados, onde realmente não tem a mínima condição de você colocar Boa Vista fora dessa área. Isso se você usa a racionalidade que devemos juntar duas coisas tão distantes daquelas. Portanto, alguma coisa está errada. A minha proposta particular é que algo tão sério como uma demarcação de terra indígena era algo que devia estar sujeito a uma apreciação desta casa. Por quê? Porque na nossa sociedade acha que, por exemplo, tomar conta de uma rádio ou de uma televisão é algo importante, socialmente é. Ela exige que o governo faça isso administrativamente, mas também exige que seja mandado depois para o Senado dar o parecer. Como é que nós damos uma concessão pública de uma rádio, de uma televisão? Precisa passar no Senado, e algo talvez mais sério socialmente, porque envolve o futuro de um Estado e de várias pessoas envolvidas. Como é que você, a mesma sociedade que decide isso, não decide colocar também passando pelo Senado? Na verdade, a minha proposta é que passe pelo Senado tudo isso e uma revisão integral de tudo que foi feito. Porque, pelo que eu andei vendo na FUNAI, pelos processos que eu tive acesso, primeiro, eu quero também dizer porque que eu não sou mais inteligente nem menos inteligente do que ninguém que mexeu nisso. A única diferença nossa, do nosso grupo que fizemos essa análise, é que nós tivemos acesso a mais documentos do que qualquer outra pessoa. Porque quando o juiz federal pediu à FUNAI o processo, ele mandou um processo, mas um processo limpo, enxuto, sem uma série de coisas. Quando o Senado pediu à FUNAI, ele mandou um processo, umas 200 páginas mais ou menos. Quando a Câmara pediu, mandou isso. Então, eu morando aqui em Brasília também, vim à FUNAI e procurei ver as coisas. E me disseram que eu não teria acesso àqueles documentos que eram sigilosos. Tudo bem. Voltei para lá, comuniquei para o juiz federal de que, infelizmente, a gente não manda nada. Ele mandou uma carta de apresentação dizendo que todos os dirigentes de órgãos do governo brasileiro deveriam apresentar todos os documentos sob pena de crime de desobediência. Foi então que eu tive acesso a toda uma papelada e tiramos 12.000 cópias Xerox. Então, é uma quantidade simplesmente extraordinária. E é isso que me dá a confiança de vir aqui no Senado e expor o seguinte: pelo que eu vi, pelo que eu pude fazer, existem muitas impropriedades, isso é o mínimo que se pode dizer. Existem muitas impropriedades, e não só nessa demarcação, como em outras demarcações também. Porque você pode argumentar antropologicamente, você pode ser técnico, cientista, político, o diabo que você queira ser. Você não pode ir contra a racionalidade humana, a lógica, porque a antropologia não é necessariamente maluca, não é necessariamente vá contra a lógica.
Então, a nossa proposta é que se coloque um pouco de racionalidade. Na verdade, eu iria até à frente, eu concluiria minhas palavras sugerindo que fosse criado, ou no Senado, ou na Câmara, ou em ambos, uma comissão de peritos, composta de economistas. Então, era preciso que essa comissão seria um economista, um antropólogo, um estatístico. Quem sabe a quantidade de indígenas que tem na região? Quem conta isso? Cadê o IBGE está fazendo essas contas? Na minha cabeça, não. A quantidade alegada de índios na região é a mais diversa possível. Estatístico, pegar várias áreas do conhecimento humano, a gente deveria juntar e fazer um estudo. Um estudo que, na minha proposta, que eu fiz no parecer técnico, é que seja baseado, por exemplo, em clusters analysis. É um procedimento lógico de estatística espetacular, que os estatísticos e geógrafos usam para fazer mapas. É juntar coisas e entes de acordo com várias particularidades. Preste atenção. Como é que eu vou fazer essa cluster? É um grupamento. Eu tenho 180 pessoas. Como é que eu vou fazer? Então, eu defino uma distância entre elas. Essa distância no sentido lato. É uma distância não só física, como aquela de 180 quilômetros, antropológica, social, uma distância que você coloca a mesma língua, a mesma cultura, isso, aquilo outro. Muito bem. Definida essa distância, a sociedade brasileira deve definir qual o grau de tolerância que nós temos para juntar coisas dizendo que são idênticos ou semelhantes. Definido isso pela sociedade, aí passa a ser um problema técnico que o computador resolve. Simplesmente colocando... muito obrigado, hein? Simplesmente colocando coisas, quer dizer, entes semelhantes junto com entes semelhantes no mesmo cluster. E garantindo que entes diversos fiquem diferentes, mais distantes do que a sociedade deseja, fiquem em clusters separados. Em outras palavras, cedro, foi o que eu falei, cedro e Mapaé, se você põe dentro de um mesmo cluster, você é obrigado a incorporar também Boa Vista, usando esse critério técnico. Aí a Raposa Serra do Sol, lembra-se de Mapaé e Cedro, a distância de 180 quilômetros e as diferenças culturais bastante demarcadas. E Limão e Chiriqui, que são vizinhas, uma está na Serra do Sol e outra está em São Marco, que é essa vizinha vermelha. Mas se você vai juntar São Marco com Raposa Serra do Sol, não há por que não juntar Jabuti e Ponta da Serra. Então vai ser Jabuti, Ponta da Serra, São Marco, Raposa Serra do Sol. Muito bem. Aí também Santa Inês, você vê aí que é vizinho. Por que não junta também? Tem que juntar, né? Se eu junto 180 quilômetros, por que eu não junto? Araçá é vizinho, bem perto da Ponta da Serra. E Serra da Moça também é vizinho. Tem que juntar também, não tem por que ficar separado. Não há nenhuma lógica que me obrigue a ficar separado. Então vamos juntar. Mas aí, Ananás, também temos que juntar. Mas na hora que a gente começa a fazer isso, a gente vai ver que Boa Vista desaparece ali, porque todas aquelas ali têm muito mais similaridade antropológica. Você juntar essas pequenas ilhas do que juntar Mapaé com como é que é? E com Cedro. Mapaé com Cedro está muito mais distante antropologicamente falando do que se você juntar tudo isso. Então isso aí dá uma visão completa da situação que nós temos lá em Roraima. E agora mesmo a própria FUNAI está aumentando a reserva, algumas dessas reservas indígenas, eles estão aumentando, fazendo uma outra demarcação, aumentando essas terras. Então é preciso que a sociedade brasileira pense, vai juntar? Ótimo, vamos juntar. Mas aí a gente já cria um país chamado
país indígena, Roraima, e aproveita Boa Vista, que ela fica como capital. É só botar para fora alguns senadores de... Desculpa a piada, é uma brincadeira. Bem, pessoal, eu gostaria, senhores senadores, de agradecer essa oportunidade. Eu lamento muito essa falha técnica do computador, mas era basicamente esses pontos que nós queríamos colocar em evidência. Agradecendo a brilhante exposição do professor Hamilton, eu abro para que os senadores que desejem fazer alguma pergunta para esclarecer melhor possam fazê-lo. Professor Godin, nesses processos que o senhor olhou, alguma vez tem algum parecer do Estado, de algum produtor, alguma coisa assim do Estado? Do Estado tem. Tem? Tem várias, inclusive o Otomar, o então governador Otomar, compareceu ao Ministério da Justiça encaminhando um parecer antropológico alternativo e uma proposta alternativa a isso feito. Isso rodou em todo o governo, 92. Na AGU, em todas as instâncias, e todas diziam que quem compete à FUNAI fazer o laudo antropológico. E foi tudo para a FUNAI. E a FUNAI respondeu a isso, dizendo que o laudo do governo era um laudo sem embasamento técnico, era um laudo e reduziu realmente a algo não confiável. Inclusive, fez comentários sobre o antropólogo que assinou o laudo, que não tinha, ele não fazia parte da Associação Nacional de Antropólogos, etc. Então, foi questionado isso e foi considerado que esse laudo, a posição do governo do Estado não era embasada em argumentos e desconhecia a legislação vigente. Não era baseado na legislação vigente e era uma peça não confiável. No laudo antropológico, eles fazem alguma referência às vilas do Mutum, Socó, Água Fria e Pereira? Fazem referências, inclusive pejorativas, e de uma forma muito feia. Chama de corruptelas e escreve o nome errado. Corruptela é prostíbulo, né? Prostíbulo. Em linguagem de garimpeiro. Linguagem de garimpeiro, exatamente. De todas as famílias. Então, só se refere a esses agentes sociais na qualidade de invasores. Quer dizer, já parte de uma preconcepção. São tão invasores quanto o pessoal de São Paulo, aqui de Brasília e tudo, que chegaram, né? Os primeiros que chegaram lá, fazem 200 e poucos anos, chegaram dentro do espírito de garantir as fronteiras do Brasil, garantir o tamanho do Brasil. Se for usar essa terminologia, tem que chamar os paulistas de invasores, nós aqui de Brasília de invasores, todo mundo é invasor. Bom, então, citaram. Porque eu acho que no de São Marcos esqueceram de citar a vila de Pacaraima, né? Porque depois querem botar, tem 2.000 casas lá em Pacaraima, então querem botando todo mundo para fora de lá também. Eles não falaram sobre, apenas citaram esses conglomerados urbanos, mas não há nenhum comentário antropológico, social ou econômico. Desses aglomerados, eles falam que tem escola, tem unidade de saúde. Não falaram isso. Não falam nada disso, né? Para dar a impressão de que não tem gente lá mesmo, né? Que é só um prostíbulozinho mesmo de garimpo. Exatamente. Porque tem escola de segundo grau, de primeiro grau, de segundo grau, tem quadras de esporte, né? Tem luz elétrica, tem posto de saúde, alguns têm hospitais, né? Lá em Surumum, Vila Pereira, tem um hospital, que é da igreja, mas é um hospital que foi feito com recursos da comunidade também. Depois é que dividiram que o hospital era só da igreja, que era só de então, mas existe hospital também. Infelizmente, o meu estado tem sido vítima de mentiras sobre mentiras, feitas pela FUNAI, pelos antropólogos que vão lá, que desrespeitam as pessoas. Chamam todos de grileiro. Grileiro por quê? Ele já está na terceira geração em cima da terra. Tenta regularizar a terra e não consegue regularizar porque o Estado, a nação, o governo federal não cria condições, impede até que você regule. E direito de usucapião não existe, quer dizer, realmente a Constituição houve uma falha muito grande, mas a palavra habitar está no presente. Lá em Roraima não tem sido considerado isso.
Como o senhor falou, a multiplicação das aldeias, né, que foi feita propositadamente, tem aldeias de ter 2 casas lá em Roraima. E tem aldeias, tem Caraparu 1, 2, 3 e 4, que eles iam separando para dividir para poder dominar. Até a própria Raposa, que é a tradicional, uma das mais antigas, existe Raposa 1 e Raposa 2. Porque quem não concordava com a forma como o CIR queria, o CIM, eles dividiam e faziam outra aldeia. E diziam que não queriam luz elétrica, dizem, né, que não querem luz elétrica, não querem água, não querem encanado e tudo. Propuseram até que os indígenas voltassem a andar nus na região, coisa que não foi aceita porque eles já estão há quase 200 anos em processo de miscigenação. Estão na universidade, existem mais de 120 indígenas na universidade lá em Roraima, e alguns já estão formados. Eles querem luz elétrica, a maioria quer luz elétrica. Infelizmente, quem tinha mais voz era o CIR, né? Por isso que se fez dessa forma. Mas o presidente Lula sabia como era lá em Roraima. Ele assinou, influenciado pelos esses ongueiros que estão em volta dele, que ajudaram. Ou, como o nosso presidente, o nosso senador Gilberto Bertinho fala, que alguns ministérios parecem até sucursal de ONGs. E parece mesmo, toda vez que você lê sobre o Ministério do Meio Ambiente, tem a opinião do WWF, que eu não sei se tem algum membro do WWF lá dentro do Ministério também com alguma função, né? Mas eu acho assim, que eu acredito muito na justiça, que ela é lenta, mas ela chega, e que o povo que vive lá, e olha, as pessoas que foram retiradas das áreas indígenas demarcadas no meu estado, como nós vimos ali, são 35 áreas indígenas demarcadas. Eu desafio o governo, os governos, não é? A culpa não é só de Lula, não, os outros governos anteriores. E eu quero ver como é que vão fazer com esses 600 que ainda estão lá no Mutum, Socó e Água Fria, e Vila Pereira, que estão prometendo tirar de lá também. É mais uma injustiça que vai ser feita. Fora os 6.000 empregos que vão acabar no meu estado, diretos e indiretos, ligados à cultura do arroz irrigado, que é a principal atividade econômica do estado. Meu estado tem 100% do seu PIB, 80% são de recursos do governo federal, 11% vem do arroz irrigado e 9% vem das outras atividades. Se acabar essa, eles estão querendo botar a gente para fora da nossa terra, mas nós não vamos sair de lá. Nós optamos por viver em Roraima, nós nascemos em Roraima, nossos filhos nasceram em Roraima, nós somos dali de Roraima e ninguém vai nos tirar de lá. Nós vamos vencer, lutar e resistir através da lei, para ninguém tirar a gente da nossa terra. Senador Virlande, com a palavra. Professor Hamilton Gondim, eu tinha assistido na sessão da Câmara essa sua explanação. Na ocasião, não tive a oportunidade de falar, até porque eu tive que sair antes. Mas o meu acompanhamento a respeito de Raposa Serra do Sol é um acompanhamento através de jornais, de conversa com deputados, senadores, mas nunca me aprofundei na questão, até porque era uma região que parte dela eu ainda não conhecia. E ao fazer parte desta comissão, eu fui em loco ver juntamente com o senador Mozarildo Cavalcante e o senador Augusto Botelho, conversar com aquelas comunidades. Não somos nós, os brancos, os não índios, que não querem a demarcação daquela maneira, não. São os índios que não querem. Os índios têm entendimento de que aquela demarcação é feita de maneira errada. Aquela demarcação não melhora a qualidade de vida deles, pelo contrário, piora. Tive acesso ao relatório anterior, que foi feito numa outra comissão, o doutor Mozarildo participou, o doutor Augusto também. O relatório é um relatório primoroso na questão que ele realmente define o que os índios querem e as comunidades querem, que seria uma demarcação em ilhas. Mas eu fiquei impressionado de ver sua explanação aqui, porque tem coisas gravíssimas a respeito do que foi colocado aí. Essa conclusão que foi colocada aqui a respeito de pessoas que participaram, assinaram o relatório, me parece que tem outras pessoas que assinaram
que não tem nenhum nível técnico para assinar, me parece, que foram assinado pessoas, foi colocado lá, eu acho que motorista ou agente administrativos, que sequer estiveram no local e muito menos tem o nível de conhecimento para assinar tal relatório antropológico. E que antropólogos que nunca botaram os pés em Roraima estavam na comissão, e que as pessoas estiveram lá participando de um outro relatório, não esse relatório final, que não estavam nesse relatório final. Quer dizer, são coisas realmente que nos deixa entristecido e nos deixa realmente de uma maneira pensar como um relatório desse é concluído desta maneira, e não sei quando foi o período que o senhor teve acesso, juntamente com as pessoas que, através dessa determinação judicial, teve acesso a esses documentos. Mas eu nunca ouvi falar que essas coisas encontradas neste relatório, através deste acesso por determinação judicial, tenha sido estampado nos jornais de circulação nacional, que tenha sido colocado, não sei, me perdoe o senador Mozarildo Cavalcante, que está aqui há mais tempo, se eu estou errado, que tenha sido colocado estas questões na tribuna do Senado Federal, se foi colocado essas questões, esse engodo que aí está na tribuna da Câmara Federal, e se foi colocado, isso chegou sim ao conhecimento do presidente da República e chegou sim ao conhecimento dos seus ministros. Chegou sim. Se foi colocado, chegou. Se foi colocado a nível nacional. Eu realmente desconhecia isso, até porque nunca li em nenhuma revista de circulação nacional ou jornal dos grandes estados a respeito dessa situação, do que foi encontrado pelo professor Gondim. Então, realmente, é uma coisa de estarrecer como foi colocado, e apenas, me parece, um antropólogo que assinou, uma antropóloga, esteve na região. Os outros, parece que são 8 pessoas que assinaram, nunca estiveram sequer na região, e os que estiveram, não nesse momento desse relatório. Então, realmente, a gente estarrecer. Senador Mozarildo Cavalcante e professor Hamilton, de que eu tomei esse conhecimento agora nessa explanação e fico realmente, até quando participei da comissão, não tinha a mínima noção de que já se tinha um conhecimento a respeito deste relatório, um falso relatório, um relatório que não dá fundamentação nenhuma a governo nenhum se decidir por uma demarcação como foi feita essa, que não atende a maior parte da população indígena. Até porque os índios que estão lá, eles dizem: nós somos brasileiros, portanto, nós queremos ser respeitados como brasileiros. Muito obrigado. Senador, posso? Pode fazer, doutor Hamilton, está com a palavra. Senador Vilande, a minha posição é muito incômoda, né? Porque faz 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses que nós concluímos esse relatório. Faz 1 ano que não me compete, como um perito da Justiça Federal, procurar os órgãos de imprensa nem ficar divulgando um relatório que me foi encomendado tecnicamente. Não, quer dizer, não tenho nenhuma... Quer dizer, eu não sou filho de Roraima, apesar de ter uma vinculação muito grande com o estado de Roraima. Na Câmara me perguntaram qual era a minha motivação de fazer isso, né? Se eu tinha alguma terra. Eu lembrei que eu fui prefeito da capital, inclusive por indicação do senador Mozarildo. Eu fui prefeito da capital naquela época em que Boa Vista envolvia Pacaraima, envolvia outras comunidades dessa área.
E eu me divertia muito fazendo decreto doando terras. Terras assim, em Pacaraima eu doava para quem quisesse ir para lá, porque eu queria povoar aquela área. A única condição é que dentro de um certo período de tempo fizesse uma casa e fosse realmente residir lá. E me perguntaram se eu tinha terras por lá. Eu disse, eu me esqueci de tirar terra para minha família e para mim. Hoje eu tenho, eu posso dizer que eu não tenho um palmo de terra no Estado. Portanto, não estou defendendo nenhum interesse. Não tenho uma mínima vinculação com nenhum proprietário de terra, com absolutamente ninguém. Então, não me move nada que não seja a busca de algo mais sério, né? Porque, como o senhor coloca, o senhor tem toda a razão. O meu país, eu estou como cidadão brasileiro, o meu país descer um decreto de um presidente da República com base nesse tipo de informação errada. Eu não quero nem saber da Raposa Serra do Sol, eu não quero saber de problema indígena, não quero saber de nada. É que se meu país faz isso com uma questão tão séria dessa, eu começo a duvidar de outras coisas que possam acontecer em outras áreas. O senhor tem toda a razão. Eu lamento muito, mas eu não quero aparecer, não procurei aparecer. Eu só vim à Câmara dos Deputados e agora ao Senado porque fui convocado praticamente. E a minha resposta é sempre o seguinte: eu vou para qualquer lugar que me chamem, desde que seja uma posição que eu vá esclarecer. Agora, não vou procurar a imprensa, eu tenho procurado evitar. Inclusive, muitos jornais estão ligando para mim. Eu simplesmente digo que não estou disponível. Procurem os parlamentares de Roraima, que eles têm as informações. Então, na verdade, a minha posição é muito delicada, porque eu não quero tomar partido. Eu não quero defender que está certo ou está errado. Agora, é inconcebível como é que eu tenho um ato do meu governo com base em meias verdades, para não dizer outros nomes, né? Aí não tem meias verdades, só tem verdades. Em verdades. Só em verdades, não existe meias verdades aí. Bom, eu quero, antes de encerrar a sessão, dizer que, até para esclarecer o senador Virlandi, todas essas coisas foram colocadas até exaustivamente na tribuna do Senado, na tribuna da Câmara também, no nosso próprio relatório da Comissão Temporária Externa anterior, nós fizemos menção a essa questão. Então, verdadeiramente, todas as autoridades do país, inclusive o presidente da República, conheciam esses detalhes que hoje foram colocados aqui na comissão. Então, eu fiz questão, nós conversamos e deliberamos convidar o professor Hamilton, justamente para mostrar, dentro de um contexto atualizado, como esse decreto realmente se baseou em premissas falsas. E isso realmente nós não chamamos o professor Hamilton na época da primeira comissão, porque não havia concluído a parte, digamos, judicial, os autos estavam conclusos para o juiz, portanto, nós não queríamos dar, digamos assim, não tínhamos como fazer que esse relatório viesse à tona antes de que o juiz concluísse o exame dos autos. Mas acho que agora essa explanação é muito importante. Nós vamos requerer que a gente consiga justamente essa perícia, quer dizer, esse documento resultante da perícia dos peritos designados pela Justiça Federal de Roraima. Isso vai, com certeza, nos orientar na medida legislativa que nós devamos tomar, se vai ser um decreto legislativo, se vai ser, enfim, qualquer outra medida que deva, digamos assim, recolocar essa questão dentro do que é justo, do que é de direito, e principalmente num rumo que seja bom para todos. Aliás, essa foi a promessa que o presidente Lula fez ao governador anterior, ao governador atual e toda a bancada de senadores e de deputados, que iria encontrar uma saída que fosse justa e igual para todos, quer dizer, que atendesse um lado que quer essa demarcação dessa forma, porque há uma confusão proposital na mídia que diz assim, de que o CI, o Conselho Indígena de Roraima, e o CIMI, que é o Conselho Indígena Missionário, defendem a demarcação em área contínua e que
Os outros defendem em demarcação não contínua. E não é verdade. Tanto uns quanto os outros defendem área contínua. O que nós defendemos é uma demarcação em área contínua que não seja excludente. Porque essa demarcação que foi feita é uma demarcação excludente. Ela quer excluir da área lá todo mundo que não for índio. E quem é que vai definir quem é índio? Se for pedir o DNA daquele pessoal que mora ali, vai ser difícil encontrar alguém que não tenha participação de sangue indígena. É muito difícil, porque são miscigenados há décadas. Tem pessoas lá, inclusive, talvez a índia mais velha, a indígena mais velha daquela região é casada com um branco, com um não índio, que foi para lá no início daquele povoamento. E os próprios índios dali também, muitos deles, há algum tempo atrás, estavam no Caribe, foram enxotados pelos espanhóis para cá. Então, é preciso discutir essa questão muito mais amplamente. Agora, o que urge, porque essa comissão tem que fazer, é não deixar que uma ação que, notadamente, é baseada em premissas falsas, prospere e que cause danos, primeiramente, aos próprios índios que moram lá, que majoritariamente não querem essa forma excludente de demarcação. E também aos não indígenas, miscigenados ou não, que moram naquela região, em vilas ou em propriedades, como nós detectamos na nossa primeira comissão, com títulos anteriores a 1934, e que, portanto, isso tem que ser excluído. Bem como, também, não vemos nenhum malefício na atividade, por exemplo, dos produtores de arroz, que estão na franja da reserva, quer dizer, estão na beirada da reserva, não estão, portanto, no meio da reserva que pudesse causar qualquer dano, se é que dano pudesse ser causado a índios que estão completamente integrados com a comunidade não envolvente. Porque basta citar o município de Normandia, que é um dos atingidos, o prefeito é um índio. O município de Iramutã, a prefeita é neta de índio e o vice é um índio. No município de Pacaraima, o vice-prefeito é um indígena. E vários vereadores desses 3 municípios são indígenas. Então, há uma perfeita integração e esse decreto quer fazer exatamente desescrever essa história e fazer a exclusão de todo mundo que não seja indígena e não levando em conta que tem indígena que não quer esse tipo de exclusão. Então, eu quero agradecer a explanação do professor Hamilton, que é bom que se ressalte que foi reitor da Universidade Federal de Roraima, além de ter sido prefeito da capital, foi reitor da Universidade Federal de Roraima, um homem que teve um papel importante, portanto, conhece a história, não é por ouvir dizer, mas conhece por ter estado lá muito de perto, é um homem que tem a cabeça realmente muito clara e muito voltada para, digamos assim, o que é academicamente correto, porque senão ele poderia ter perfeitamente, pelo que ele viu durante esse período que trabalhou como perito, ele teria sido muito mais contundente, porque realmente as coisas que nós já vimos nesse relatório são de arrepiar. Mas, então, eu quero, se não há mais ninguém que queira se manifestar, dar por encerrada essa presente sessão, reiterando os agradecimentos ao professor Hamilton.